Dia Santo. Santo dia. Que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. Hoje vamos falar de reinado. Reinado, o rei, a rainha, nós, o reinado. O reinado de Jesus, o reinado de Maria. O que seria então reinado, né? O reinado de Deus. O reinado de Deus, ele objetiva a nossa salvação. Afinal de contas, Jesus se encarnou para, no seu projeto humano, nos salvar. Fazendo o quê? Preparando o reino de Deus. Afinal de contas, ele mesmo dizia: o meu reino não é deste mundo. Mas onde é que vai estar esse reino? Jesus, ele tem que reinar no nosso coração. O coração humano é onde está, onde deve estar o reino de Deus. São Luís de Montfort, na sua espiritualidade, no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, no artigo 217, ele resume todo o seu projeto espiritual. Ele coloca da seguinte forma: que a alma de Maria esteja em cada um de nós para glorificar ao Senhor. Veja só, a alma de Maria esteja em cada um de nós para glorificar o Senhor. Glorificar, o que quer dizer? Reconhecer, proclamar, louvar, né? Então é homenagear, exaltar o nosso Senhor. Que Maria Santíssima esteja em cada um de nós para louvar e glorificar o Senhor. Que não seja eu, que seja Maria Santíssima em mim a honrar e glorificar o Senhor. Então, a meta da vida de São Luís de Montfort também era implementar este reino de Cristo, esse reino de Jesus. Só que São Luís de Montfort tem uma diferença. São Luís de Montfort, no seu entendimento, a preparação do reino de Jesus partia do reino de Maria. O reino de Maria Santíssima. O reino de Maria Santíssima está dentro do reino de Jesus. Mas é preparando o reino de Maria que venha o reino de Jesus. Que venha o reino da Virgem Maria e também o reino de Jesus. É uma sequência. É como se eu estou dizendo que vou para Recife, eu passo por João Pessoa. Ir a João Pessoa fica. Então o reino de Maria, ele fica, não chega ao fim. Mas o objetivo é chegar em Recife. O reino passa por João Pessoa e chega em Recife. Uma coisa não anula a outra. Recife é o objetivo último. João Pessoa é o objetivo primeiro. O reino de Maria é o objetivo primeiro, mas o reino de Deus é o objetivo último. Na verdade, os nossos evangelhos, eles contam, eles centralizam o projeto do reino de Jesus. Né? Toda essa centralidade do reino de Deus, ele é apresentado no Santo Evangelho. Veja só como eram alguns comportamentos de Jesus. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 35. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Quer dizer, Jesus pregando o evangelho do reino e curando de todo o mal e de toda a enfermidade. Então, esse reino de Deus, ele está centralizado em Jesus, que a missão de Jesus se consumiu para proclamar esse reino. E ele disse, em Lucas 4, versículo 43, é necessário que eu anuncie a boa nova do reino de Deus também em outras cidades, pois esta é minha missão. São palavras de Jesus. Ele mesmo dizia que a sua missão é anunciar o reino de Deus em outras cidades. Então falar do reino é falar daquilo que Deus quer, é falar daquilo que Jesus faria, é ajudar Jesus a instaurar o reino de Deus. Então Montfort, São Luís de Montfort, ele não escreve diretamente como preparar o reino de Deus. Porque na dinâmica de Montfort, ele enfatiza a preparação do reino de Maria, que ela, consumida nesse desejo ardente de fazer tudo o que Deus quer dizer, destruir o pecado, renunciar ao pecado, e renunciando o pecado, estabelecer o reino de Jesus nesse mundo corrupto. Isso ele fala nos seus livros, no Segredo de Maria, no Tratado da Verdadeira Devoção, também nas suas cartas, nos seus hinos.
e ele clama também, São Luís de Montfort, nas suas cartas sempre, que o amor de Deus reine em nossos corações. É uma outra linguagem que São Luís de Montfort usa muito, que o amor de Deus reine. Podes reinar, Senhor Jesus, aqui no meu coração. Então, também São Luís de Montfort enfatiza que o reino de Jesus também é anunciado pela cruz. No Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, ele proclama a seguinte forma, no versículo 13: se como é certo o conhecimento do reino de Cristo, que Cristo deve vir ao mundo, também é uma consequência necessária o conhecimento do reino de Maria. Quer dizer, para conhecer o reino de Cristo é uma consequência do conhecimento do reino de Maria. Ele começa o tratado no artigo 1. Foi através da Santíssima Virgem que Jesus Cristo veio ao mundo. E também é através dela que ele tem que reinar no mundo. Então, consagrado a Nossa Senhora, temos que colocar essa palavra reinar como uma palavra de ordem. Afinal de contas, Nossa Senhora, ela é nossa mãezinha? Sim, mas ela é a nossa rainha. Jesus é o nosso Pai? Sim, mas ele é o nosso Rei. Nós somos seus súditos. Estamos a seu serviço, que venha o reino da Virgem Maria e que venha o reino de Jesus. E foi através da Santíssima Virgem que Jesus Cristo veio ao mundo. Mas é por ela que ele deve reinar no mundo. Então, Mara, falando de reino, do reino de Cristo, através do reino da Santíssima Virgem Maria, isso é o ponto central de São Luís de Montfort? Veja, César, tem muitas pessoas que chamam a Mãe de Deus de Nossa Senhora, mas ela só vai ser Senhora da sua vida, Senhora da minha vida, se eu permitir que ela me governe, entende isso? Se eu permito que Nossa Senhora demonstre aquilo que é a vontade de Deus na minha vida, ela está sendo a minha Senhora, então eu tenho que ser obediente ao que ela nos coloca. Cada vez que uma pessoa se entrega à Santíssima Virgem, mais essa pessoa vai estar unida a Cristo. Cada vez que eu estou numa caminhada espiritual e fraquejo, talvez eu não esteja bem alicerçado na Santíssima Virgem Maria. Por quê? Porque se eu estivesse, Nossa Senhora certamente nos apontaria para Deus. Certamente ela iria cada vez mais nos fazer achar Jesus e permanecer nele. A grande dificuldade de uma caminhada espiritual não é tantas vezes encontrar Jesus, ter um encontro espiritual com Ele, mas é permanecer com Ele, é permitir que Ele governe as nossas vidas. E com certeza Montfort coloca essa raiz, esse encontro. Se eu encontro a Virgem Maria, eu vou estar cada vez mais próximo de Deus. Jamais Nossa Senhora nos afasta do Senhor de todos do universo. No tratado, artigo 113, Montfort vai dizer que mais cedo ou mais tarde a Virgem Maria terá mais filhos, servos e escravos do que nunca houve. E nós estamos contemplando esse tempo. Esse tempo a Virgem Maria está começando a ser mais amada, a Virgem Maria está começando a ser mais imitada. Então nós estamos vivendo cada vez mais esse tempo. Veja, as pessoas têm uma característica egoísta de ser. Isso é meu, isso aqui fui eu que fiz, isso... Não é assim? Reservam para si. Quando nós nos entregamos à Santíssima Virgem pela escravidão de amor ensinada pela metodologia de Montfort, isso muda. Porque agora tudo que é meu, tudo que eu conquistei, eu dou para ela. E você pode dizer assim, mas Mara, agora você não tem mais desejo? Claro que tenho. Só que os meus desejos estão submissos à minha Senhora. Entende a diferença? Meu irmão, veja, o meu desejo agora é a glória de Deus. O meu desejo é que Deus cada vez mais possa ser glorificado, que Deus seja louvado. Então o que acontece? Toda a centralidade dos desejos dos consagrados passa para ser esse objetivo, a glória de Deus. E no tratado, Montfort vai fazer uma pergunta bem interessante. Aonde, em qual criatura, Jesus mais imperou, Jesus mais viveu e Jesus mais reinou? Na Santíssima Virgem, meu irmão. Jesus literalmente viveu nela. Se Paulo pode dizer, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, será que a Virgem Maria não pode ter dito isso?
Com certeza, por quê? Porque esse Cristo quis estar nela, buscou a Virgem Santíssima para ser seu regaço, para ser todo o seu envolvido. E Montfort vai dizer uma coisa muito linda no artigo 248. Vai dizer que o ventre santo de Maria, o seio da Santíssima Virgem, ele fez o seu tesouro, ele fez o seu trono. Jesus em Maria, aquele tempo de gravidez, aquele tempo que ele esteve em Maria, ele reinou, entende isso? Ele reinou em misericórdia, ele reinou em liberdade, mas ele reinou em glória a Deus. Você pode perguntar assim, mas como é que Cristo deu glória ao Pai no ventre de Maria? Porque lá ele fez-se submisso. Lá ele acolheu tudo aquilo que seria a sua humilhação, para quê? Para a nossa salvação. Veja, os homens agrediram a glória de Deus. E a partir do momento que esse Cristo resolve se encarnar, ele está restaurando a glória de Deus. Então, meu irmão, quando eu me entrego à Santíssima Virgem e ela habita em mim, ela está em mim, cada vez mais eu estou dando a glória a Deus. Só que a glória que eu dou sem estar consagrada é uma, e eu estando consagrada é bem diferente. Por quê? Porque foi assim que Deus quis constituir. Ele quis reaver, retomar, reatar a glória do Pai através da sua encarnação, a Virgem Maria. Então, quando nós nos entregamos a ela, de certa maneira, estamos fazendo isso. E veja, se você é um devoto da Santíssima Virgem, e a Virgem Maria está construindo o reino de Deus, você também vai ser um herdeiro desse reino de Deus. Você vai ter o reino de Deus. E Nossa Senhora está nos formando como combatentes, tá certo? Nós somos os apóstolos dos últimos tempos. Vamos ter muitas batalhas a travar. E Montfort vai dizer que essas batalhas vai ser contra o mundo, vai ser contra a natureza corrompida, vai ser contra o demônio. Mas, por fim, o Sagrado Coração da Virgem Maria triunfará. E é esse reino que nós queremos, é esse reino cada vez mais que Deus deseja que aconteça. Quando é que vai ser renovada a face da terra? Quando você tomar a postura, e quando eu tomar a postura que eu sou um servo da Virgem Maria, e com ela nós vamos preparar cada vez mais esse reino de Jesus. Faça você a renovação da face da terra. Deus quer muito essa terra renovada. E você falando, Mara, vem me lembrar aqui do Magnífica de Nossa Senhora. Porque no Magnífica ela coloca que desde agora todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. É um tempo. Por quê? Porque ela está preparando esse reino e anunciando esse reino. Veja só, ela anuncia que o Todo-Poderoso, lá no trono, derrubou os poderosos, despediu os ricos, exaltou os humildes. Veja só, ela está mostrando o governo do reino. Nossa Senhora tem tudo a ver com uma escrava do reino do seu filho Jesus. Mas São Luís de Montfort, ele fala sobre esse reinado de Maria, Maria Santíssima reinando com Jesus, né? Que é esse ponto central. Mas Montfort, ele fala do Evangelho e das escolas francesas de espiritualidade. São as fontes que Montfort mais procura para poder nos formar. Então São Luís de Montfort, ele conhecia muito a Sagrada Escritura. Daí todo o Tratado da Verdadeira Devoção e seus livros serem todos cheios de pontuações de referências das Sagradas Escrituras. Com certeza a Bíblia é a maior fonte dos escritos de São Luís de Montfort. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É o que a palavra de Deus pede. É o que nós clamamos e rezamos no Pai Nosso, e que está lá em Mateus 6, versículo 10. Que venha a nós o vosso reino. Então essa dinâmica de reino, né? Clamar para a vinda do reino, que venha o vosso reino, que seja feita a vossa vontade na terra e no céu. E São Luís de Montfort também entende que para a proclamação desse reino, tudo inicia na anunciação. E que da anunciação tudo parte. E que o rei da anunciação é o rei que segue todo o projeto salvífico. O rei que estava no seio de Maria, né? O rei que, hipoteticamente, Deus que quis perguntar a Nossa Senhora se ela queria ou não, se ela aceitava ou não, deu duas hipóteses para ela e ela dá o seu sim. A hipótese de Nossa Senhora é o seu sim. Hipoteticamente ela aceita, né? E ela é rainha do céu e da terra pela graça. Porque Jesus é que é o rei por natureza e conquista. Jesus é nosso rei por natureza e conquista. A Santíssima Virgem é nossa rainha
por graça. Então, a escola francesa fala de Olier e de São João Eudes, que era na dinâmica de formar Jesus em nós. Como formar Jesus em nós? Como formar o reino de Jesus em nós? Através da vivência das devoções, da vivência das virtudes de Jesus, da vivência dos sentimentos, das inclinações e disposições de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas as virtudes da Santíssima Virgem, as disposições da Santíssima Virgem, são as mesmas disposições de Jesus. Ela é aquela que só faz a vontade do Senhor. Então, São Luís de Montfort, ele não era um copiador, um plagiador da espiritualidade francesa. Na verdade, São Luís de Montfort, ele concatena, ele agrupa, ele integra, ele entrelaça as várias espiritualidades francesas e dá uma nova síntese, uma nova amostragem. Por isso que a espiritualidade de São Luís de Montfort não é conhecida por todos. Muitos padres, muitos bispos não conhecem a espiritualidade mariana apresentada por São Luís de Montfort. E é uma pena, porque essa espiritualidade é oficial, é conhecida da igreja. São Luís de Montfort, inclusive, está num processo de doutoramento para doutor da igreja. Isso não está ainda definido, mas esse processo segue lá nas entranhas do Vaticano. Mas é uma coisa muito bela essa espiritualidade monfortina, a qual ele sintetiza numa nova forma, num novo sopro do Espírito, as espiritualidades já existentes. São Luís de Montfort, ele fala de um governo trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Ele vive essa dimensão trinitária, essas três pessoas de Deus, com suas propriedades individuais. E, claro, essas pessoas três se relacionam com a Santíssima Virgem Maria, também em três pessoas. Deus Pai, da Santíssima Virgem. Se Deus é Rei e é Pai, então ela é Rainha. Deus Filho, a qual ela sendo mãe do Rei, ela é Rainha. Deus Espírito Santo, a qual ela sendo esposa do Rei, ela também é Rainha. Mas essas relações da Santíssima Virgem com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo não são reinados diferentes. São essas três pessoas que reinam na Santíssima Virgem Maria de formas distintas, não intercambiativas, mas distintas. Elas reinam este nosso Deus. O reinado de Deus Pai, ele se acaba num dilúvio, no dilúvio de águas, lá da Arca de Noé, lembra? O reino de Deus Pai. O reino de Deus Filho se acaba num dilúvio de sangue na cruz. E o reino do Espírito Santo, ele vai e se acaba num dilúvio de fogo, num dilúvio de amor e justiça. Claro, isso é metafórico, porque o reino de Deus não termina nunca, né? Mas é para a gente entender que é água, que é fogo, né? Que é sangue, que é aquilo que nós professamos na nossa fé. Então, Mara, nos fale mais sobre este reinado trinitário de nosso Senhor Jesus Cristo. Como você falou, tem suas características próprias. Deus Pai é criação, é o bom, é aquilo que tudo se inicia a partir do Pai, mas tudo culmina, tudo finalidade nossa de vida espiritual termina no Deus Pai, na glória do Pai. Então, cada vez mais nós podemos dizer Abá ao Pai, não é? Deixarmos Deus agir. Agora, quando você diz assim, o reino do Deus Pai acabou, não é que acabou, Deus nunca vai deixar de ser rei. Mas temos que entender uma coisa, são os próprios homens que fazem um bloqueio. Não é que Deus deixa de ser rei, mas os homens não admitem que Deus governa os seus corações. Meus amores, mesmo com o pecado original, Deus não arrancou de nós a liberdade. Então, existem pessoas que não aceitam esse reinado. O reinado de Jesus Cristo. Quem é Cristo? É a palavra, é aquele que se encarna, é a segunda pessoa da Trindade. E ele vem cada vez mais nesse dilúvio de sangue. Então, se Cristo é cruz, se Cristo passou pelo Calvário, nós temos que entender que esse reinado também vai ser da cruz. Não é? No artigo 61 do Tratado da Verdadeira Devoção, vai dizer que Cristo é o caminho que nos leva à verdade, é a vida que nos anima,
é tudo, e todas as coisas que podemos padecer têm um sentido, esse sentido é Cristo. Através dele nós podemos chegar à perfeição, por meio do Filho nós podemos chegar à perfeição. Então esse reino é um dom, tá certo? Talvez você diga assim, mas Mário, eu nem sou essa santidade. Sim, mas você merece esse reino? Não, mas Deus te dá esse reino. Se fosse por merecimento, meus irmãos, quem é que estaria nesse reino? Mas Deus é aquele, cada vez mais, que mesmo de forma imerecida, Ele quer nos dar esse reinado. E Ele vai nos mostrar justamente que Ele quer reinar plenamente. Plenamente aonde? Nos corações. Então Ele vai demonstrar e vai dizer o quê? Arrependei-vos e credes no Evangelho. Pronto, essa é a condição para fazer parte desse reino. Crer no Evangelho e arrepender-se, lógico. Quando nós estamos no segmento de Cristo, nós vamos nos encher das coisas sagradas, vamos nos encher de uma vida sacramental, mas é interessante entender também que se eu faço adesão ao reino de Cristo, muitas coisas que são pompas e propostas satânicas, nós vamos ter que renunciar. Então, é um reino onde vamos nos encher, mas também que vamos cada vez mais nos esvaziar. E esse reino do Espírito Santo, não é? O reino do Espírito Santo é um dilúvio do puro amor. Foi por amor que Cristo, através do Espírito Santo, tem o consentimento da Santíssima Virgem. E ela diz o quê? Eis-me aqui. E através daquele momento existe todo o processo de restauração de nossa alma. Veja só, depois da ressurreição, aqueles homens estavam esperando o quê? Esse reino de amor, esse Espírito Santo. Que lembre-se, em Pentecostes estavam várias pessoas de vários países, de várias línguas, mas eles se comunicavam. E comunicavam por quê? Por esse dilúvio do amor, por esse dilúvio do puro amor. Esse dilúvio de amor vai transformar cada vez mais as pessoas. Por quê? As pessoas, na verdade, não é que sejam transformadas, elas vão sendo restauradas na imagem de Deus. Artigo 35 do Tratado da Verdadeira Devoção vai dizer que a Virgem Maria, mais o Espírito Santo, vai fazer com que os homens deem passos para Deus. E é isso que a gente tem que entender. Deus Pai, Filho e Espírito Santo têm um reinado, e esse reinado vai ser sempre dilúvios de graça, dilúvios de misericórdia. Pois é, então falar da Santíssima Virgem do Reinado. A Virgem Maria, ela participou do reinado. Então eu, você, Mara, nós somos convidados a participar desse reino. Temos que nos fazer presentes, vamos dizer, protagonistas, não só figurantes. Nós vamos construir juntos esse reino. Veja só, Maria Santíssima, ela sim, teve um papel primordial na sua participação neste reino. Veja só, para entrar no reino precisa de algumas condições, né? E a Santíssima Virgem, mais do que ninguém, ela cumpria essas condições. Afinal de contas, ela afastou-se do pecado, ela foi preservada do pecado e ela aderiu à vontade plena de Deus, que nós somos também chamados. Ela foi imaculada conceição, impecável. Ela foi pobre, ela esvaziou-se de si mesma, esvaziou-se das suas vontades para que prevalecesse a vontade de Deus. Então, ela é a primeira nesse reinado, né? Ela compartilha desse reinado com primazia do reinado do seu Filho Jesus, mais do que ninguém. Maria Santíssima foi santificada pelo Espírito Santo de uma forma tão íntima, tão intensa, que ela compartilha a santidade do seu Filho. Maria Santíssima reflete Deus, como São Luís de Montfort diz, ela é o eco de Deus. Quando dizemos Maria, Deus, Maria, Deus, Maria, Deus, 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 Deus. Maria Santíssima reflete Deus, só que faz com ele um só coração, que a gente discutiu nos programas dos Sagrados Corações. É indivisível o coração de Jesus e o coração de Maria. Esses corações se entrelaçam, o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Não precisa separá-los, são um só coração. Na Santíssima Virgem Maria, Deus reina supremo. Deus reina intensamente e ela participa da vida do seu Filho na sua maternidade divina de uma forma muito maior do que a nossa mente possa imaginar. Então, como foi dito, Maria Santíssima é um modelo de participação no reino de Deus. Ela é o modelo ao qual nós devemos seguir. A Virgem Maria, pobre em espírito, pura de coração, ela se faz também uma criança. São as exigências impostas
para a entrada no reino de Deus, nesse reino que é todo de amor, né? Então Maria Santíssima, ela é escolhida por Deus. E São Luís de Montfort faz algumas analogias. Ela é o paraíso de Deus. Paraíso de Deus, onde Deus quis morar. Deus quis ficar no ventre da Santíssima Virgem. Foi seu paraíso terrestre. Tabernáculo de Deus. O tabernáculo onde Deus habita. Lugar de descanso da Trindade. São coisas muito belas. Na verdade, Jesus quis reinar num trono, e esse trono é a Santíssima Virgem Maria, seu tabernáculo, seu paraíso. Então, Maria Santíssima é a realização plena do reino. Através da encarnação, que é a raiz de todos os mistérios do reino de Deus, através da encarnação, todo o reino de Deus se torna uma realidade. Tudo parte da encarnação, do consentimento hipotético de Maria, do seu fiat, a qual ela responde sim. Ela poderia ter respondido não. Com certeza Deus teria visto outra forma. Mas Deus não quis outra forma, porque esta era a forma mais perfeita. O eterno sim de Maria é a causa de nossa alegria. Se ao invés, através de Maria Santíssima, o reino deste mundo começou, como a gente viu, na encarnação. É o começo. O reino de Cristo é, consequentemente, um prolongamento da encarnação. A encarnação é o começo. Jesus não deixa de se encarnar todo dia e nascer todo dia. Daí o seu reino se prolonga a cada dia, né? Então, é uma consequência necessária conhecermos o reino da Santíssima Virgem Maria, para que possamos anunciar, preparando as pessoas para o reino de Jesus. Então foi colocado aqui essa dinâmica da encarnação, a importância de não negligenciarmos a força da encarnação, que ela prossegue, segue com toda a igreja até a consumação dos séculos. Então, Mara, Nossa Senhora, esposa inseparável do Espírito Santo, ela é realmente indissolúvel, não dá para separar a Virgem Santíssima dele? Não temos como fazer isso porque foi constituído pelo próprio Deus. O Espírito Santo fez muitas obras na sua vida, nas pessoas que você conhece, mas a obra-prima do Espírito Santo, junto à Virgem Maria, foi formar um homem-Deus. E Espírito Santo mais Santíssima Virgem dá Cristo, o Senhor, entende isso? Então, Montfort vai nos chamar muita atenção que, se através do Espírito Santo, com a Virgem Maria, formamos a cabeça da igreja, então essa cabeça é o chefe, essa cabeça governa. E se você faz parte desse reino onde a cabeça é Cristo, você tem que ser formado na mesma escola, digamos assim, no mesmo ventre que formou a cabeça, entende? O chefe. Deus é o Senhor da sua vida, então, meu irmão, não tem como você fazer parte desse corpo místico se não for formado pela Virgem Maria. Então, o que é que a Montfort vai dizer? Essa espiritualidade vai dizer: a Virgem Maria mais o Espírito Santo formou o homem-Deus. A Virgem Maria mais o Espírito Santo formará todos aqueles que estão submissos ao Senhor, formará o corpo da igreja, que somos nós. Nós temos que entender bem isso. Por quê? Porque se você é filho da cabeça e não faz parte desse mesmo corpo, o Montfort vai dizer que isso é uma monstruosidade. Uma monstruosidade na ordem da graça. É ter Deus Pai como pai e não ter a Santíssima Virgem como mãe. É como se fosse uma mula sem cabeça ou alguma coisa assim. Agora você compreenda, o Espírito Santo só se manifestou em realizar essa obra pelo consentimento da Virgem Santíssima. Se ela tivesse dito ao anjo Gabriel: não, eu não quero, não topo, não aceito, não seria formado o homem-Deus. Então esse Espírito Santo, que é puro amor, ele quis manifestar-se através do consentimento da Virgem Maria. Você entende isso? Tratado da Verdadeira Devoção, artigo 15, vai dizer justamente que Deus quis começar todas as suas obras pela Virgem Maria, e Deus não muda. E Deus vai continuar suas obras pela Virgem Maria. Deus vai continuar dando glória ao Pai através da Virgem Maria. Você falou muito do artigo 217, César. Com certeza, quando a Virgem Maria toma uma alma e aquela mulher santa, terna, começa a agir dentro de mim, cada vez mais eu vou glorificar ao Pai, porque tudo que Nossa Senhora quer nos conduzir é para essa glória de Deus, é para a glória do Pai. Você compreende isso? Então, no artigo
50 do tratado vai nos dizer sobre o reinado de Maria. Veja, nós falamos sobre o reinado do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e agora nós estamos falando no reinado de Maria. E você pode dizer, reinado de Maria, sim. Por quê? Porque Deus quer. Deus permitiu que a Virgem Maria fosse alma mater, alma escondida, alma secreta, por um tempo. Mas nesses últimos tempos, Deus quer que essa mulher cada vez mais venha a nos formar, a nos nutrir. Então Deus mesmo está providenciando tudo para que ela seja manifestada, para que ela cada vez mais venha revelar. Então Deus recebe bem os nossos louvores, mas quando os nossos louvores são através da Virgem Maria, o efeito passa a ser outro. Então, Mara, falar do reino da Santíssima Virgem, do reinado da Santíssima Virgem, vamos deixar para o próximo programa. Então vocês que nos assistem, guarde aí, vamos falar do reino da Santíssima Virgem, porque Deus é Deus, Deus não muda, Deus só quer o melhor para nós. Se Deus quis instituir o reino da Santíssima Virgem Maria, é porque era o melhor para você, para mim e para Ele, senão Ele tinha feito de outra forma, e Ele assim não o fez. Então vocês que estão assistindo o nosso programa e desejam se consagrar a Nossa Senhora, entre em contato conosco com o nosso site www.disciplosdamandedeus.com.br. Nele você vai encontrar informações, cursos de consagração pela internet, nossos endereços e contatos. E se você deseja ter uma turma de consagração na sua paróquia, entre em contato conosco. Inicie seus exercícios espirituais. Comece, adquira nossos livros na loja Sagrada Família, ali atrás da Catedral Metropolitana, e comece já para renovar ou fazer a sua consagração no Consagra-te 2016, que será no dia 14, 15 e 16 de outubro, na Casa de Retiro, Discípulos da Mãe de Deus. A solenidade final de consagração, presidida pelo nosso arcebispo Dom Jaime, e vários pregadores que vocês terão conhecimento ao longo das formações. Então, um cheirinho para todos. Consagra-te!